Oi, pessoal, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo, a leitura 4, né, do livro de português. Esse texto eu já vou ler com vocês, tá? Porque a gente tem que ler de uma forma, ele é feito em versos, né? Então a gente tem que ler de uma forma diferente, interpretado de uma forma diferente. Esse texto fala sobre a história de um gatinho, de um ratinho e de um galo. Aí qual é a diferença, né? O que que ele vê, o que que acontece, como é contada a história. Então, assim, quando a gente conta uma história onde os personagens são animais e esses personagens têm atitudes de seres humanos e no final da história eles querem nos dar uma lição, né? Algum ensinamento, alguma moral, né? A moral da história, isso chama-se fábula, tá? Então aqui, ó, o que que é uma fábula? É uma história contada com personagens onde os personagens são animais. Esses personagens agem como seres humanos, tá? E no final da história existe um ensinamento para as pessoas que estão lendo, tá? Existe uma moral, alguma coisa que eles querem nos passar. As fábulas, elas podem ser escritas em verso ou em prosa. O que é o verso? É do jeito que tá no livro para vocês, né, que eu vou ler para vocês, tá? É um poema e ele é feito em linhas. E muitas vezes eles geralmente são quatro versos, né? Então, às vezes, o primeiro pode rimar com o terceiro, o finalzinho, né? Daquele verso pode rimar entre eles, tá? Então, nós temos algumas estrofes, né? Que estrofes são o conjunto desses versos, e esses versos podem ter rimas no final, tá? E a prosa? A prosa é do jeito que está escrito um texto, né? Ele é escrito em parágrafos, como se a gente estivesse proseando mesmo, conversando. É do jeito que é narrada, contada uma história, tá? Com parágrafo, ponto final, toda a pontuação certinha, tá bom? Eu vou ler para vocês o texto aqui, tá? Em verso. O galo, o gato e o ratinho. Um jovem afoito ratinho, que quase nada sabia, escapou por um pouquinho de entrar numa bela fria. A rata-mãe confessou que em seu primeiro passeio, dois animais encontrou, um bem lindo, outro bem feio. O primeiro, olhar bondoso, jeito manso, compreensivo. O outro, bem curioso, era muito agressivo. Tinha olhar de esguelha, uma voz esganiçada e uma coroa vermelha na cabeça incrustada. Sua cauda, que horror, parecia colossal, causava mesmo pavor, esse estranho animal. O ratinho ainda afirmou: o que me fez mais aflito foi quando ele balançou seus braços. Que esquisito! Lamento não ter podido conversar com o outro animal. Ele é bem parecido com a nossa raça. É legal. Tem olhar firme, cordato. É calmo e circunspecto. Tem mais o nosso aspecto. Eu gostei dele no ato. Ia falar-lhe, sorri, mas o esquisito gritou e isso me assustou. Saí correndo, fugi. Mesmo sendo corajoso, confesso que tive medo. Um bicho tão pavoroso, não quero rever tão cedo. A rata-mãe percebeu e disse: o bicho a assustá-lo é um inofensivo galo. Já o outro, meu filho...
detesta a nossa raça. Ouça bem o que eu digo. Ele é nosso inimigo, só quer a nossa desgraça. Somos refeição de gato. Já o galo, francamente, não deve assustar a gente. Pode até ser nosso prato. Julgar pela aparência pode trazer má surpresa. Beleza não põe à mesa. Conhecer é uma ciência. Então aqui, esse finalzinho, ela diz, né? Qual é a mensagem que a mãe tá querendo dizer? Que a gente não deve julgar pela aparência, né? No caso, o ratinho se encantou pelo gato. Só que quem que é o predador do rato? Não é o gato? O galo, para ele, não vai fazer diferença nenhuma, né? Já o gato pode comer o rato. Então a gente tem que prestar atenção que muitas vezes as aparências enganam, né? Eu vou deixar para conversar isso com vocês quando a gente estiver fazendo a correção ao vivo, que eu quero, né, debater um pouquinho sobre esse assunto. Então, o que eu tô pedindo? Para vocês fazerem a página 92 e 93 e eu mandei como teste, tá? Como a gente vai começar a entrar em semana de prova, semana que vem, mandei um exercício só, eu mandei uma outra forma, eu mandei um texto do mesmo assunto, da mesma fábula, só que eu mandei em prosa, tá? E eu coloquei uma perguntinha só para vocês responderem, é só pra gente começar a se adaptar com a forma de fazer atividades assim, para ver como é que vai sair a prova, tá? Então, só responde lá direitinho, façam as atividades aqui e na próxima aula a gente conversa um pouquinho mais, tá bom? Beijo, pessoal!